Boa noite, meus irmãos, irmãs, que a graça de Jesus seja com cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Eucleme Júnior, pastor Eucleme pai. Eu só conhecia o Júnior, hoje eu conheci o pai, que é o pastor titular aqui da igreja. E fiquei muito feliz desde que chegamos, Karen, nossas meninas, tinha uma equipe de jovens lá na recepção com tanta alegria, com tanta energia, que eu me senti até mais jovem. E olhando aqui para vocês agora, eu me sinto até mais jovem também. Os meus cabelos brancos, quer dizer, não tem cabelos brancos, tem pelos de barbas brancas, né? Eles vão até escurecendo aqui à medida que eu vou olhando para vocês. É uma alegria estarmos juntos no congresso aqui da Primeira Igreja Batista de Bebedouro, e vejo que tem pessoas de outros contextos aqui participando dessa celebração. E sei que Deus tem falado nos últimos encontros, às segundas-feiras aqui, por meio de outros preletores, continuará falando na semana que vem, por meio do pastor Helder Cardim. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que está estritamente ligado à questão da santidade e prontidão. O tema escolhido para esse evento, que é muito interessante, santos e prontos. E quando eu olho para esse tema, a primeira coisa que me vem à mente é uma ilustração que eu li há vários anos atrás, quando ainda era seminarista, no final da década de 90, a gente começa a falar assim de muito tempo atrás, a gente percebe que o tempo passou, né? Mas eu me lembro que li sobre essa questão da relação do cristão com o mundo, e vi uma ilustração muito curiosa, que é a seguinte: imagine uma garrafa vazia, tampada com uma rolha, jogada no meio do mar. A garrafa está no meio do mar, mas o mar não está dentro dela. Ela está completamente inserida nas águas do oceano, mas não há uma gota do oceano dentro da garrafa. E assim é o cristão nesse mundo. Nós estamos aqui, completamente envolvido, temos uma dinâmica normal de vida. Aqui nós estudamos, aqui trabalhamos, aqui nos divertimos, aqui nós desenvolvemos relacionamentos, nos casamos, temos filhos, temos uma vida normal. Entretanto, os princípios, os conceitos, o estilo de vida mundano não está dentro de nós. Estamos aqui, e o apóstolo Paulo até chama-nos de peregrinos, estamos peregrinando por esse mundo. E esse mundo tem grandes desafios. E uma pergunta que eu quero fazer nesse começo de conversa com vocês é a seguinte: como ser santo e pronto diante dos desafios do mundo pós-moderno? À medida que eu falo, os slides vão aparecendo aqui na tela, mas pense comigo, como ser santo e pronto diante dos desafios do mundo pós-moderno? Quero, ao finalizar essa nossa conversa de hoje, quero ter essa resposta pronta à luz do texto sagrado. Então abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3. Notemos as primeiras impressões que Paulo tem, na verdade, a revelação divina que ele tem de como seriam os últimos tempos. E o texto diz o seguinte: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Olhe que lista que qualifica ou que diz qual é o perfil das pessoas dos últimos dias.
E essa expressão que o apóstolo usa aí no texto, últimos dias, ela tem uma relação muito forte com o nosso tempo. Veja que é importante entendermos essa expressão dentro do contexto bíblico. E ela aparece no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 17, e nesse texto nós temos indícios de que os últimos dias tiveram início na era apostólica e não terminaram ainda. Notemos o que disse Pedro no seu sermão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Pausa e observe. Neste sermão, Pedro faz alusão aos últimos dias profetizados por Joel. E ele diz que esses últimos dias já começaram naquele momento. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão sonhos. Notemos, os últimos dias então já começaram, há quase 2000 anos atrás, na era apostólica. É isso que disse Pedro no seu sermão. Ele disse que aquilo que estava acontecendo fora profetizado, de que aconteceria por ocasião dos últimos dias. E a gente fica pensando, mas já faz tempo que esses últimos dias começaram. A gente está em 2021 já. Ou 22, né? É que eu sou do outro século. 2022. E os últimos dias não terminaram ainda. E quando Paulo usou essa mesma expressão, ele descreveu como seriam as pessoas, o estilo de vida e a mentalidade das pessoas nos últimos dias. Para entendermos que esses últimos dias ainda estão acontecendo, é fácil a gente pensar que Deus não está preso ao tempo. E na perspectiva divina, um dia ou 1000 anos, 2 dias ou 2000 anos, não fazem a menor diferença. É que existe o calendário escatológico de Deus, o calendário profético, e dentro desse calendário profético divino, os últimos dias começaram, eles estão acontecendo, e num dado momento eles terminarão por ocasião da consumação do plano de Deus ao resgatar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, esses últimos dias iniciaram e eles estão acontecendo ainda agora. Conta-se que um homem, um dia confuso com essa coisa de Deus ver 1000 dias como 1000 anos, ele começou a conversar com Deus e falou assim: Deus, é verdade que para o Senhor 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos? E Deus disse sim. Ele prosseguiu: e $1 para o Senhor é como $1 milhão, e $1 milhão é como $1? Deus disse: é isso mesmo, para mim não faz diferença. Ele falou: Senhor, me dá $1. E Deus respondeu: dou sim, espera um dia. Para Deus não tem essa diferença. No calendário profético divino, esses últimos dias iniciaram e eles estão acontecendo. É por isso que Paulo já via no seu tempo esse tipo de gente. E então esses últimos dias são marcados por um aumento generalizado da maldade. São tempos difíceis. E eu quero pensar com você sobre uma característica muito forte dos últimos dias, que teve início há algumas décadas atrás, que é chamado de pós-modernidade. Hoje a gente ouve falar bastante da pós-modernidade, do mundo pós-moderno. E o que é isso, pós-modernidade? O que é uma sociedade pós-moderna? Lembre-se que temos que ser santos e prontos no meio de um mundo pós-moderno. E vamos pensar então, o fato é que, embora a pós-modernidade
não é um movimento recente de algumas décadas, ela caracteriza muito bem aquilo que Paulo descreveu que já começara a acontecer nos últimos dias. Então, pensemos que, apesar de ser um aspecto dos últimos dias, ela não esgota tudo o que são os últimos dias, mas ela ajuda a entender a profecia de Paulo. Veja que no texto que lemos, Paulo disse que esses últimos dias seriam marcados por gente egoísta, pessoas amantes de si próprias, pessoas avarentas, o texto diz, e os slides podem continuar, pessoas presunçosas, arrogantes, blasfemas, gente que é maldizente, gente desobediente aos pais. Hoje em dia, a autoridade paterna e materna tem sido tão questionada pelos filhos. Pais são desrespeitados. O que dizer de autoridades como professores, como a autoridades civis, militares? Não existe respeito hoje. O mundo é marcado por gente ingrata, ímpia, gente que não está nem aí para a santidade. A impiedade é o oposto de santidade. Paulo diz aí no texto que lemos que são pessoas sem amor pela família, não têm afeição natural pelos seus próprios familiares. A gente tem visto uma onda grande de assassinatos dentro da própria casa, estupros, violência contra a mulher dentro das casas, pessoas irreconciliáveis ou implacáveis, gente que tem a consciência cauterizada, que é difícil até viver em sociedade. Eu me lembro que eu conversei com um rapaz que se convertera numa igreja que trabalhei. Eu comecei a fazer um discipulado com ele. Ele me contou um pouco da sua história. Ele disse assim: pastor, eu era uma pessoa muito má. Às vezes eu dava um tiro no meio da testa da pessoa só para ver como era o tombo. Olha o perfil do rapaz. Só Jesus para mudar o indivíduo, né? Gente aparentemente irreconciliável, pessoas cruéis, caluniadoras, sem domínio próprio, gente inimiga do bem, gente que é traidora, que promete já pensando em não cumprir, que prejudica o outro para ser promovido, gente precipitada que age por impulso, para comprar, para se relacionar com outras pessoas, gente que se dirige pelos instintos, soberbos, amantes do prazer, aparentam ter piedade, mas a negam, ou seja, elas têm uma religiosidade de aparência. É curioso, mas o nosso tempo é marcado por gente que tem crenças, mas é uma religiosidade apenas de aparência e que não toca a alma ou o coração. Meus irmãos, os tempos são difíceis, mas é preciso encarar a pós-modernidade com santidade e prontidão. Deus não nos deu a opção. Nós precisamos ser santos e precisamos estar prontos para sermos relevantes nessa sociedade corrompida. Em meio a esse cenário tenebroso, como manter a santidade? Como estar pronto para lidar com esses desafios do nosso tempo? Essa é aquela pergunta. E eu já vou responder agora, porque se alguém for embora antes, já tem o sermão completo. Eu já vou começar pelo fim aqui. Então, a minha resposta, de modo simplificado, à luz do texto que lemos e que ainda continuaremos lendo, é que Paulo dá 3 orientações básicas. 3 orientações que nos ajudam a manter a santidade e estar pronto para lidar com os desafios do nosso tempo. A primeira orientação é: fique longe das más influências. Veremos isso já no texto. A segunda orientação é: fique perto de Deus. E a terceira é: fique perto da palavra de Deus. Continuemos a leitura do capítulo 3 de Timóteo, de 2 Timóteo, onde Paulo vai dizer o seguinte: fique longe destes.
estes que têm esse padrão de vida, esse estilo de vida. Pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Quando Paulo diz, fique longe destes, ele não está dizendo que o cristão não pode ter amigos não crentes. Ele não está dizendo que nós temos que nos trancar no quarto e nos isolarmos do mundo, que a gente não vai mais para a escola, não vai mais fazer trabalho em grupo na faculdade, que a gente não vai ter mais amigos não crentes, nada disso. Paulo está dizendo, fique longe desse estilo de vida. Se você consegue influenciá-los, então você ficará perto para aproximá-los de Deus. Mas se a influência deles é tão forte que você não consegue resistir, que a sua guarda está baixando, fique longe, perigo à vista. Quando notamos, meus irmãos, que certos relacionamentos nos afastam de Deus, é hora de rompermos com esse tipo de relacionamentos. Aquelas pessoas que têm um estilo de vida tóxico, afastado de Deus, que começam a mudar o nosso jeito de pensar, que começam a nos ensinar a seguir o padrão que não é o padrão divino, e nos sentimos tentados, vulneráveis, é hora de fugir, é hora de romper com esse tipo de relacionamento, porque eles estão nos afastando de Deus. Mas ao mesmo tempo que Paulo disse, fique longe destes, o próprio apóstolo, em outros textos, e outras das suas cartas, ele disse, olha, nós temos que pregar o evangelho. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, fiz-me de sábio para os sábios, fiz-me como se tivesse lei para ganhar os que estão sob a lei. Ou seja, precisamos sim estar inseridos, continuar tendo relacionamentos saudáveis, mas atentos com a nossa vulnerabilidade. Se você percebe que está seguindo aos poucos as pegadas desse mundo, que a sua mente está se distanciando da mente de Deus, que os seus pensamentos estão ficando distante dele, é hora de fugir, é hora de ficar longe mesmo das más companhias. Essa é a primeira orientação. Quer manter a santidade em meio aos desafios do mundo do nosso tempo, do mundo pós-moderno? Mantenha-se longe das más companhias. Mas na sequência, Paulo nos mostra, falando de Timóteo, que ele fez uma escolha diferente. Em vez dele ficar perto de gente que estava longe de Deus, ele procurou se aproximar de Deus. Timóteo tinha essa mentalidade, e Paulo diz na sequência do texto, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu espírito. Com você a história é outra, Timóteo. Você não vive dançando no ritmo desse mundo. A sua mentalidade é outra. Você escolheu ficar junto comigo, perto de Jesus Cristo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus irmãos, para que a gente resista às turbulências do nosso tempo, é necessário
que nós fiquemos perto de Deus. É preciso ir à universidade, perto de Deus. Escolha o curso que quiser, a carreira profissional que quiser, mas estude com dedicação, com profundidade, mas perto de Deus. Mantenha seus exercícios espirituais sempre em dia. Aqueles exercícios comuns da vida cristã: oração, meditação na Escritura, frequência aos cultos, comunhão com outros irmãos da mesma fé, leituras de bons livros, enfim, invista na sua espiritualidade, fique perto de Deus e você conseguirá vencer os desafios da universidade, os desafios do ensino médio. Cada vez mais o ensino médio sofre ataques, os adolescentes têm presenciado, lidado com professores ateus, professores agnósticos, colegas que têm uma visão de vida totalmente diferente. Como resistir a esses ataques, a essas turbulências? É ficando perto do Senhor, é fazendo a escolha que Timóteo fez, é seguir de perto os ensinos de Paulo, é seguir perto aquilo que você aprendeu com os seus orientadores cristãos, com o seu pastor, com os seus líderes. É manter a sua vida com Deus sempre saudável. Isso vai te fortalecer para enfrentar os desafios da pós-modernidade. Note, é preciso ficar longe das más companhias, mas bem perto de Deus, pertinho dele, o tempo todo. Namore perto de Deus. Desenvolva amizades muito profundas e saudáveis perto de Deus. Seja professor na escola dominical perto de Deus. Faça mestrado, doutorado, vá aprender outros idiomas, viajar pelo mundo, sempre perto do Senhor. É assim que a gente vence, é assim que a gente vai manter a santidade e a relevância nesse mundo pós-moderno. Mas não para por aí. Paulo diz que além de estar perto de Deus, é preciso estar perto da palavra de Deus. Veja o que ele diz a Timóteo a partir do versículo 10. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Note que ele diz: Timóteo, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. E de quem é que Timóteo tinha aprendido? Ele tinha aprendido com o próprio apóstolo Paulo. Ele tinha aprendido com a sua avó, com a sua mãe. Há pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos apresentar o Evangelho, para nos ensinar a palavra de Deus, e a gente precisa permanecer na palavra. Não é em ideias pessoais, não é em conceitos humanos, não é em opiniões humanistas, não, é naquilo que é a palavra de Deus de verdade. Ele completa dizendo: toda a Escritura, e a palavra Escritura até foi traduzida aqui com E maiúsculo de propósito. O tradutor sabe que esse tipo de escrito a que Paulo se refere não são escritos quaisquer, não são contos, não são textos de pensadores gregos, romanos ou latinos, não. São textos inspirados por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus, de maneira sobrenatural, supervisionou os cerca de 40 escritores da Bíblia para que eles registrassem exatamente aquilo que o próprio Deus queria. Ele coordenou esse processo da escrita para que o produto final fosse exatamente aquilo que ele queria, inerrante, infalível. E Paulo diz: olha, essa escritura, ela tem utilidade. Deus nos deixou a sua palavra só para encher a gente de conhecimento, para que nós tivéssemos alguma noção da criação, da história dos hebreus, ou das doutrinas, enfim, não é para isso, para encher nossa cabeça de conhecimento. Deus deixou a sua palavra para transformar a nossa vida. A palavra de Deus, o registro sagrado, ele tem o propósito de me tornar um marido melhor.
Ele tem o propósito de tornar você uma amiga melhor, de tornar você um profissional melhor, um cidadão melhor, um ser humano mais parecido com Jesus. Esse é o propósito. Então a Bíblia tem utilidade prática, não é um livro só de teoria. Na verdade, Deus nos deixou a sua palavra para transformar a nossa vida. E Paulo diz: essa escritura é inspirada e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus usará a sua palavra para nos transformar. As marcas de Jesus precisam aparecer no nosso jeito de administrar o tempo, no jeito de administrar o dinheiro, os relacionamentos, no jeito de levar a vida. Esse é o propósito da palavra. Portanto, fique perto de Deus e da palavra de Deus. Afaste-se de coisas que irão te influenciar, mudar a sua mente, de modo que você pense de modo parecido com esse mundo. E então fique perto de Deus e da sua palavra. Por quê? Porque a proximidade de Deus, se você se esquecer de tudo que a gente conversou aqui hoje, mas se lembrar disso, nós estaremos bem em termos de assimilação. Porque a proximidade de Deus e o apego à sua palavra capacitam o cristão a enfrentar os desafios da pós-modernidade. É isto, meus irmãos. Eu disse há pouco e repito agora, essa expressão pós-modernidade é apenas uma faceta dos últimos dias, porque ela é um movimento recente. Mas mesmo sendo um movimento recente, expressa bem a profecia de Paulo a Timóteo. Então vamos pensar, vamos focar um pouco a nossa reflexão agora em torno desses desafios do momento. Olha, o termo pós-modernidade, o termo modernidade e também pré-modernidade são apenas divisões didáticas, são rótulos que os pensadores, os estudiosos, os professores criam para facilitar o entendimento dos movimentos da humanidade. Mas há contextos regionais que não chegaram nem na modernidade ainda, então não dá para falar em pós-modernidade. Mas nós, na nossa cultura, na nossa região, chegamos à pós-modernidade. E como é que chegamos? Obviamente, primeiramente passamos pela pré-modernidade e depois pela modernidade. Até agora, na pós-modernidade. Vamos entender um pouco esses movimentos da humanidade para que a gente entenda os desafios que a gente enfrenta agora. No mundo pré-moderno, que é o preparo, o movimento anterior à modernidade, a autoridade era respeitada. O cacique, o pajé, o pai de santo, o padre, o pastor, o papa, o pai, a mãe, o avô, a autoridade era respeitada. E as pessoas seguiam a tradição, fazia porque os seus pais, os seus avós, seus bisavós tinham feito. E eles acreditavam muito que o mundo dos humanos estava submetido à influência espiritual. Estava, de certo modo, submetido a um mundo que era hostil e amedrontador. Então a gente vê isso na história da humanidade, um tempo onde as pessoas tinham medo de tudo, porque achavam que os espíritos estavam coordenando. Tudo era explicado por meio de mitos, até que num dado momento alguém começa a tentar dar uma explicação mais lógica, mais racional, um discurso mais elaborado para explicar por que existe o fogo, por que existe a água, por que existe o ar, por que a gente existe. E quando surge esse momento, eclode a chamada modernidade. Os modernos, eles começaram a rejeitar a tradição, a autoridade. Inclusive começaram a rejeitar Deus. É na modernidade, é no período da modernidade que Deus é descartado por muitos pensadores. Em lugar dele, coloca-se a ciência e a razão.
E começa-se a dizer que o mundo vai melhorar, porque por meio da ciência e por meio da razão, os problemas serão resolvidos. Eles acreditavam naquele momento que pelo uso da razão e da ciência, novos conhecimentos iriam surgir, conhecimentos objetivos, verdadeiros, e todo mundo se tornou otimista. Inclusive a bandeira do Brasil traz a expressão ordem e progresso, influenciada por sociólogos, quando surge o movimento da sociologia como ciência, por gente que era otimista, que entendia que por meio da ciência vamos descobrir remédios para curar as doenças, para viver mais tempo. Por meio da razão vamos fazer bons acordos políticos, haverá paz entre a humanidade. Eles depositaram toda a sua confiança na razão e na ciência. Mas houve uma grande decepção, porque a Primeira Guerra Mundial surgiu, a Segunda Guerra Mundial também, outras doenças foram surgindo, e a ciência e a razão não conseguiram resolver o problema. Então todo aquele otimismo se foi, e a gente chega agora no momento, agora eu estou pensando aqui lá para a década de 70, 80, muitos de nós pegaram o começo desse movimento chamado pós-moderno, um movimento que começa a dizer, espera aí gente, não dá para confiar mais em nada, a razão não Deus não resolveu o problema, a razão também não, e a ciência também não, estamos completamente perdidos. Assim que eles começaram a enxergar. E o que é esse movimento pós-moderno? Pode-se dizer que é uma maneira de viver e enxergar o mundo que tem algumas características das quais eu quero mencionar aqui agora para evidenciar os desafios que a gente tem para a santidade e prontidão. Esse nosso tempo, ele é cercado por uma mentalidade pluralista, irracional, determinista, individualista, hedonista e materialista. Eu vou explicar melhor isso. Mas quando começou esse movimento, não há uma data muito precisa, mas teve seu início na segunda metade do século XX, ficando mais evidente a partir da década de 80. Esse movimento se torna forte e começa-se então a pregar uma mentalidade pluralista. Como assim? Começa-se a dizer que tudo é relativo. Há uma pluralidade de verdades. Na verdade, costuma-se dizer que não existe verdade. Cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua sentença, cada um tem a sua ideia, e tudo é bem-vindo. Um dos maiores proponentes, um artista brasileiro, que muitos aqui conheceram, já ouviram músicas, talvez alguns conheceram, Raul Seixas, que cantava a música Viva a Sociedade Alternativa. Viva! Se você quer tomar banho de chapéu, que é uma coisa tola, ou discutir Carlos Gardel, que é uma coisa mais sofisticada, filosófica, vá, faz o que tu queres, é tudo da lei. Se você quer crer em Papai Noel, ou qualquer outra coisa, não tem problema, é tudo muito bem-vindo, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa era a música da década de 80. Esse tipo de mentalidade, depois década de 90, que começa a influenciar, e as pessoas começam a dizer, então, que não existe verdade. Eu afirmo o que eu quiser, e ninguém pode dizer que eu estou errado. E a gente vive um momento onde há uma crise muito forte que a humanidade vive, porque não existe verdade para a sociedade do nosso tempo. Tudo se tornou relativo. Além disso, a irracionalidade também inundou a vida das pessoas. Já que não existe verdade, não dá para ter uma razão objetiva, porque cada um enxerga as coisas com as suas próprias lentes. Portanto, cada um vai ter uma maneira de ver o mundo, e o mundo, então, não dá para dizer que existe algo concreto que a gente possa se apegar a ele. Não há neutralidade em nada, cada um chega às suas conclusões por meio das suas próprias lentes. A razão, então, passa a ser questionada no nosso tempo.
Além disso, é determinista esse movimento, porque o universo, segundo essa visão, é regido pela natureza. Inclusive as próprias ações humanas não são livres. Na verdade, é uma ilusão a ideia de liberdade. Somos guiados pelo meio, o meio molda as pessoas. A gente imagina ser autônomo e livre, mas não é. A gente faz só aquilo que o organismo determina que se faça, ou que as leis da física, da química determinam que aconteçam. Tudo virou um movimento completamente determinado. E pior ainda, as pessoas se tornaram individualistas, cada um no seu quadrado, cada um na sua bolha, e ninguém pode interferir na vida de ninguém. Nem o pai, nem a mãe pode interferir na vida do filho. Amigos, nem pensar. A marca também forte desse tempo é o prazer, aquela visão hedonista, onde o prazer é o alvo de vida da pessoa. Se traz felicidade, então é certo. Se traz prazer, então é certo. O árbitro do certo e o errado não é Deus, não é um padrão absoluto, mas cada um vai buscar aquilo que traz prazer. O árbitro é o prazer. Se traz prazer, então é ético e é certo. Eu me lembro que uma vez, conversando com um grupo de estudantes do ensino médio, eu estava falando justamente sobre certo e errado. E para ilustrar, eu apresentei para eles um vídeo dramático de uma cena de infanticídio, onde um grupo indígena entendeu que deveria sacrificar uma garota, se eu não me engano tinha uns 4 ou 5 anos de idade, porque ela tinha uma deficiência física. E naquela tribo entendia-se que essa criança não poderia continuar viva. E ela foi enterrada viva. E por acaso uma tia, depois que todo mundo saiu de perto, foi lá e desenterrou e conseguiu salvar a garota. Quando eu mostrei essa cena, que ainda infelizmente é uma prática que acontece em alguns grupos tribais, eu perguntei aos estudantes: vocês acham que é certo ou errado eliminar as crianças que nasceram com alguma deficiência física? Sabe qual foi a resposta da maioria? Para minha surpresa, depois de ver o vídeo dramático, a maioria começou a dizer: está certo, professor. Se aquele grupo chegou à conclusão de que tem que ser assim, então está certo. Em outro grupo pode estar errado, mas naquele está certo. E para complicar um pouco mais, eu disse: olha, há uma prática que suponho não acontecer mais, mas que aconteceu em alguns grupos africanos, descrita no livro Costumes e Culturas, uma prática terrível, onde quando uma mulher ficava viúva, ela tinha que ser queimada, morta numa fogueira, porque ela ficou viúva. Então ficar viúva era uma sentença de morte para a esposa também. Eu disse para eles: isso está certo ou errado? Eliminar as viúvas porque se tornaram viúvas numa fogueira. A resposta foi: está certo. Se esse grupo definiu que esse é o certo, então está certo. Veja, estudantes do ensino médio, nem chegaram na faculdade ainda, mas eles já pensam com a mentalidade pós-moderna. Eles não enxergam um certo universal. Não existe verdade absoluta. Cada grupo determina a sua verdade, ou cada pessoa determina o seu certo. Veja onde nós chegamos. E o que importa para o homem do nosso tempo é o prazer. Se me traz prazer, está certo. Se não traz, está errado. Aí a famosa frase de Instagram, de Facebook, né? O importante é ser feliz. Quem disse que o importante é ser feliz? O importante é provocar alegria em Deus. É glorificar a Deus. É viver para a glória de Deus. Mas a mentalidade do nosso tempo diz: o importante é buscar a felicidade própria. Essa é uma influência forte que nós vivemos. No nosso tempo, há uma busca forte por bens materiais, por acúmulo de riquezas ou de títulos acadêmicos. As pessoas são materialistas, entendem que tudo é uma mera combinação de elementos físico-químicos. Esse é o
cenário da sociedade que a gente vive. Como estar pronto para lidar com isso tudo? São desafios colocados diante de nós. Desafios diversos. Olha, nós precisamos preservar a fé no Deus Criador e transcendente que se relaciona com a criatura. Porque no nosso tempo, muitas pessoas estão pensando que Deus é só um conceito, dele não existe como pessoa. E se existe, ele está bem distante, não se relaciona com nada. Há uma moda entre adolescentes de serem ateus. Eu conversei outro dia com uma garota de 14 anos, defendendo o ateísmo, criada na igreja. E depois de conversar um pouco com ela, busquei entender os argumentos que ela tinha para provar que Deus não existe. Não tinha argumentos. Eu brinquei e disse para ela, olha, você não tem cultura suficiente para ser ateia. Precisa estudar um pouco mais. Simplesmente há uma influência forte entre os adolescentes, entre os jovens, onde o ateísmo se tornou comum. Gente que foi criada na igreja. Nós precisamos apresentar o Deus único e verdadeiro das Escrituras. Diante desses problemas, diante dessa distorção de quem Deus é, ou da sua própria existência, precisamos mostrar que é possível ser crente e inteligente ao mesmo tempo. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, ela parte do pressuposto que Deus existe. Mas há fortes argumentos racionais desenvolvidos ao longo da história da humanidade por grandes pensadores que podem ser apresentados àqueles que se dizem ateus e dizer, lide com isso, já que você quer trabalhar só no ambiente racional, administre esses argumentos. Em última instância, a gente pode simplesmente apresentar o plano da salvação, porque o que converterá uma pessoa não são os nossos argumentos, mas é a própria ação do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A gente conta, olha, Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, e eu recebi como meu Salvador, então eu estou salvo, eu vou para o céu. Quero que você saiba que Deus te ama, que a Bíblia diz que você, como qualquer outro ser humano, pecou, mas Deus enviou Jesus para resolver o problema do seu pecado. E se você abrir o coração para Ele, entregar sua vida para Ele, você estará salvo, você estará bem, você vai para o céu. Nós podemos nem ter todos os argumentos numa conversa, embora é bom que a gente se prepare e procure ter argumentos bem estruturados para provar que Deus existe, que Ele se relaciona com a criatura, mas se não os tivermos, nós podemos apresentar o plano da salvação. A semente do Evangelho será plantada e deixe o resto com o próprio Espírito de Deus, que pode fazer essa semente brotar. Temos o desafio de preservar o conceito bíblico de verdade, porque o relativismo e o ceticismo crescem, meus irmãos, a cada dia. Para os relativistas, a gente pode anunciar a palavra de Deus do mesmo jeito. Até do ponto de vista lógico, é difícil ser relativista. Um próprio filósofo que não cria na existência de Deus, um alemão chamado Friedrich Nietzsche, disse que o ateísmo ele tem uma fé tão grande quanto os religiosos, os cristãos, porque na argumentação ateísta afirma-se que tudo é relativo, e se tudo é relativo, essa afirmação também é relativa. Ela se autodestrói. Os ateus colocam a razão e a ciência no lugar de Deus, então eles criam deuses para si, e eles desenvolvem tanta convicção nessas coisas, que, como disse Norman Geisler, é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão.
E disse Norman Geisler, o famoso apologista norte-americano: não tenho fé suficiente para ser ateu. Não dá. É preciso muita fé para ser ateu, porque os argumentos para a existência de Deus são muito mais fortes, muito mais consistentes. Não dá para viver sem verdade. Até aqueles que tentam desconstruir o conceito de verdade, quando assim o fazem, eles estão impondo a verdade. Pelo menos a verdade que não há verdade. Há uma verdade nessas ideias. Agostinho, grande teólogo do quinto século, dizia que da dúvida brota uma certeza. Conversando com os céticos do seu tempo, com os agnósticos do seu tempo, que diziam não ser possível afirmar nada, eles diziam: eu tenho dúvida de tudo. Agostinho respondeu dizendo: olha, dessa dúvida brota uma certeza, a certeza de que você tem dúvida de tudo. Então, isso abre precedente para outras certezas. Nós podemos, meus irmãos, apresentar a Escritura para as pessoas do nosso tempo. Precisamos nos preparar para que a gente o faça com a maior relevância possível. Que dizer dos valores morais que são totalmente negociados no nosso tempo? Hoje em dia o certo é ser errado e o errado é ser certo. Os valores estão invertidos. Eu li outro dia uma reportagem sobre uma senhora, uma mulher nos Estados Unidos, que há 2 anos dizia ter uma namorada, e a sua namorada era rodoviária da sua cidade, e ela ia visitar todos os dias a sua namorada, que era rodoviária. Li também sobre uma garota que se via como um cachorro no corpo de mulher. E então ela andava de 4, tinha feito uma cirurgia para se adaptar à vida animal, e ia colocar um rabo também, comia como um cachorro, andava como um cachorro, porque ela se via desse jeito, e ninguém pode dizer que está errado, porque tudo é relativo. Olha onde nós vamos chegando, meus irmãos. Se tudo é permitido, então nós estamos numa situação de caos total. O homem do nosso tempo não tem direção. A própria família, nós precisamos preservar a integridade da família, porque a definição de família mudou. Não é mais aquela família conforme a Escritura apresenta. No mundo pós-moderno, inclusive, as famílias vivem de modo muito estranho. Há pessoas solitárias dentro da casa, dentro da mesma casa, mas como se fosse um relacionamento apenas utilitarista. Estou aqui porque a gente divide as despesas, mas nós não temos nada a ver um com a vida do outro. Nós precisamos também pensar na saúde da igreja e na liberdade e responsabilidade que a igreja tem de intervir na vida dos seus membros. Como hoje, cada um está na sua bolha, no seu quadrado, pessoas se sentem ofendidas se alguém chegar e perguntar: você está bem? Como está a sua família? Seu casamento, como está? Você precisa de alguma orientação mais específica em alguma área da sua vida? Isso será taxado como intromissão. Na verdade, a igreja pós-moderna, ela entende que sempre, não é ocasionalmente, mas entende que sempre precisa ser agradável. E é claro que uma igreja tem que ser agradável, mas às vezes não será. Às vezes iremos sofrer com os outros. Entende-se que a igreja tem que ser sempre divertida, e é bom que nós sejamos bem-humorados e divertidos, é muito saudável. Até o próprio Deus usa muitas frases das Escrituras bem-humoradas, algumas ironias divertidas. E podemos ser muito divertidos, e uma igreja pode ser alegre. Entretanto, de vez em quando a gente precisará conversar sério sobre pecado. De vez em quando a gente precisará conversar sério sobre um problema que alguém está passando, e teremos que chorar junto, que sofrer junto. Uma igreja pós-moderna é uma igreja totalmente flexível, e é claro que a gente tem que ter flexibilidade naquilo que a Bíblia apresenta flexibilidade. Mas o mundo de hoje busca uma igreja que não tem nenhum tipo de rigor ético, que não está preocupada com princípios. É uma igreja que apenas serve as pessoas segundo seus próprios propósitos.
uma igreja que tem que respeitar as preferências de cada um, que não pode ter posturas radicais, que não pode se intrometer na vida dos outros. Essa é a igreja que as pessoas do nosso tempo procuram. Mas se você for a uma delas, você não vai encontrar escrito na placa, mas com tinta invisível está escrito assim: igreja de Satanás, igreja do diabo. Não é igreja de Jesus, porque na igreja de Jesus nós conversamos sobre coisas sérias, nós rimos, nós brincamos, mas na hora de conversar com seriedade a gente conversa. Na hora de ajudar alguém que está sofrendo, a gente vai lá sofrer junto. Não é pura festa, tem funeral também, tem momentos difíceis. É uma igreja que procura respeitar as preferências, mas que às vezes não abrirá mão de certos gostos, porque interfere em princípios das Escrituras. Essa é a igreja de Jesus. Bom, vimos tudo isso. O que fazer diante dos desafios da pós-modernidade? Eu quero então caminhar aqui para a nossa conclusão, dizendo que é preciso procurar, com senso crítico, em alerta, entender o nosso tempo e oferecer soluções bíblicas. Procure entender a mentalidade das pessoas do nosso tempo. Há bons livros cristãos que ajudam nesse desafio. Procure saber o que é que estão pensando, por que as pessoas vivem assim, e então busque as soluções bíblicas para esses problemas. Ao detectar a doença, traga o remédio que as Escrituras têm. Pode-se ler bons livros cristãos na área de defesa da fé. Pastor Eucleme Júnior falou de apologética, né? A arte da defesa da fé. Há livros bons que ajudam a gente a lidar com aqueles professores difíceis na universidade, ou com colegas de condomínio, de escola, que têm argumentos tão distantes dos argumentos cristãos. Há bons livros que nos ajudam nisso. Além disso, meus irmãos, sugiro que cultivemos o hábito de ter um tempo diário de oração, de reflexão bíblica. Sei que nem todos os dias a gente vai conseguir, mas se fizermos com bastante frequência, nós estaremos bem mais preparados para lidar com os desafios do nosso tempo. Conseguiremos manter a santidade, a piedade cristã em dias tão turbulentos. É preciso aprofundar o conhecimento das Escrituras. Procure saber as histórias da Bíblia, os profetas, os apóstolos, os principais ensinos. Procure descobrir o que a Bíblia ensina sobre cada tema, cada assunto, para você estar pronto para responder aos desafios do nosso tempo. Não basta ser santo, é preciso estar pronto para ser relevante, senão você não fará a diferença. É preciso que cultivemos uma postura ética que seja bíblica, influenciando sem ser influenciado. Vamos ter bons amigos não cristãos, claro, Deus criou todos os seres humanos. Vamos ter bons relacionamentos, mas não vamos baixar a guarda da fé. Vamos apresentar uma palavra fiel e amorosa de transformação. Eu vejo muita gente causando antipatia, porque não trazem uma palavra fiel e amorosa. Às vezes é até fiel, mas numa roupagem rústica, dura, que mais afasta do que aproxima o indivíduo. É preciso investir pesado na formação do caráter, e não só na formação profissional e acadêmica. Eu vejo muitos pais, por exemplo, pagando escolas caras para os seus filhos, investindo pesado para que os seus filhos passem nas melhores universidades, nos melhores concursos, e tudo isso é muito saudável, é bom que seja feito. Entretanto, o esforço maior tem que ser na espiritualidade dos filhos, porque essas coisas terreais estão em segundo plano. Se você investe tanto na sua formação acadêmica e profissional, tanto que quando comparada ao investimento da sua espiritualidade,
o investimento é menor na sua espiritualidade, você está invertendo. A ideia é que a gente invista principalmente na eternidade. Jesus falou: juntem tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não rouba, e não aqui na terra. A verdade é que daqui a 100 anos não vai fazer a menor diferença se você tinha um alto salário ou um salário baixo. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença nenhuma se você estudou numa universidade de ponta ou numa universidade desconhecida qualquer. Daqui a 100 anos não vai fazer a menor diferença se você passou num concurso ou não. Mas, com toda certeza, daqui a 100 anos vai fazer toda a diferença se você conhecia Jesus Cristo ou não, se a sua vida estava entregue a Ele ou não. Nós precisamos investir na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, apresentar o Evangelho na universidade, na escola, no trabalho, criar oportunidades, porque daqui a 100 anos isso fará toda a diferença para os nossos queridos. Meus irmãos, precisamos conhecer e defender os valores das Escrituras Sagradas. Aquela pergunta feita lá atrás: como eu posso me manter santo e pronto no meio de uma mentalidade, de um mundo pós-moderno? Como eu posso, nesses últimos dias, no nosso tempo, me manter pronto e santo? Fique longe das más companhias. Fique perto de Deus e perto da palavra de Deus. Não esqueça jamais que a proximidade de Deus e o apego à sua palavra capacitam o cristão a enfrentar os desafios da pós-modernidade. Esse é o caminho. Não existe outra forma de lidarmos com o nosso tempo. Eu espero que nessa nossa reflexão tenha ficado muito claro que longe de Deus a gente não vai ser santo e nem vai estar pronto. Longe da palavra de Deus não teremos a menor condição de vencer os desafios do mundo contemporâneo. Você não será relevante na família, não será relevante na igreja, na escola, em lugar nenhum, se você se mantiver longe da palavra, distante do Deus da palavra. Então investamos nisso e estaremos sim totalmente preparados para sermos relevantes nesse mundo e glorificarmos a Deus por meio de uma vida de santidade. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo pensando sobre santidade, sobre relevância, sobre estar pronto. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta, nos desafia, nos conforta. E agora suplicamos que o Senhor capacite cada um de nós, Senhor. Capacita a mim, os pastores aqui da igreja, de outras igrejas que estão aqui, os jovens, adolescentes, cada um de nós, Senhor. Capacita-nos a fazermos a diferença nesse mundo. Que a gente não seja apenas um a mais, que está caminhando aí nas ruas, que está levando a vida com uma rotina, na mesma rotina dos outros. Ajuda-nos a sermos luz nesse mundo, sal da terra. Ajuda-nos a influenciar e guarda-nos das influências diabólicas desse mundo. Seja conosco, Pai. É em nome de Jesus que oramos e suplicamos com o coração grato, porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Amém, Senhor. Amém.